E aí, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Você é muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão, aqui no nosso podcast, Pode Crer. E eu vou te começar com uma pergunta. Você é feliz? Você sabe a receita da felicidade? Vamos falar sobre isso hoje com a queridíssima Márcia Oladim. Eu não sei se eu te chamo de missionária, Só de pastora, Márcia. de professora. Márcia, tá bom Márcia. demais. Uhum. Márcia Oladim. Márcia. Holandim. Holandim. Márcia Holandim. Olha, prazer muito grande te receber. Prazer é meu. Desde que eu soube do seu trabalho que você tem, que é magnífico. Nós temos um livro seu, que eu vou começar falando do seu livro, Receita da Felicidade. Você faz um trabalho de capelania, né? Incrível. Eu já quero começar com você falando o seguinte. Capelania, quando a gente fala de capelania, a gente pensa assim que é um senhor bravo, sisudo, não dá risada, né? E vai fazer várias correções na nossa vida, falando coisas de Deus que nós estamos em pecado. Estou falando a imagem de Deus com 10 anos, falando assim, o capelão tá chegando aí. Então para de jogar bola, para de brincar, Que senta muitos direito. têm, né? Ainda. E você? Você é assim também na capelania? Não, não. O legal da capelania, eu gosto de começar pela etimologia da palavra. Capelania, sabe de onde que veio? Não. Capelania, diz a lenda que Martinho de Tours era um homem, lá nos anos 300 depois de Cristo, que ele amava muito a Deus. E aí o pai dele colocou ele no exército, porque o pai dele não queria que ele servisse a Deus ou tivesse uma vida religiosa. E aí Martinho de Tours foi para o exército, mas continua amando a Deus. Então diz a lenda que numa noite muito fria, um inverno daquele de arrebentar na Europa, ele estava na sua ronda noturna, a cavalo, quando ele viu um homem com muito frio agonizando e deitado na rua. E então o que ele faz? Ele tira a sua capa, parte a sua capa ao meio e cobre aquele mendigo. Eu acho isso muito legal, porque é justamente daí que vem a filosofia da capelania. Eu ver a necessidade do outro e fazer alguma coisa para suprir essa necessidade. Por isso que a capelania é muito mais do que o sisudo que fica, você está fazendo isso. Capelania é um trabalho voluntário, é servir as pessoas. E nós temos vários tipos de capelania, capelania hospitalar, que faz um trabalho lindo, indo nos hospitais, presidiária. Mas nós, da MPC, eu sou missionária da Mocidade para Cristo, nós trabalhamos somente com a capelania escolar, que é o quê? Ver qual é a necessidade da escola, e são muitas, né? E a gente está lá servindo. Então, eu sou capelã de 2 escolas, uma estadual e uma municipal. E já pintei parede, já passei verniz em mesa, já preguei para alunos, já dei palestra para professor, para pai, já vesti de aquela madraça da Branca de Neve para fazer um teatro junto com os alunos do 7º ano, para criar relacionamento. Então, a capelania é muito mais que isso, é criar um relacionamento e servir, ser Jesus naquele lugar, que no meu caso é a escola, meu campo missionário. Né? Existe uma faixa etária que você atinge ou que o seu trabalho é específico dentro da escola ou não? Não, eu gosto muito de criança, Sim. Gosto muito. Então, tem uma escola em Brumadinho, porque quando teve aquele acidente, meu coração assim, doeu, eu falei, eu preciso levar esperança para aquele lugar. Sim. E o nosso lema da capelania escolar é semeando esperança nas escolas. E lá em Brumadinho, as escolas têm o infantil até o Fundamental 2, que são adolescentes até 14 anos. Então, lá eu faço um trabalho específico para criança e para esses adolescentes. E numa outra escola que eu sou capelã, já é ensino médio. Então, muda completamente a figura. Mas eu faço também a capelania para esses alunos. E lembrando que a capelania não é só para aluno, é para pai, professor, funcionário, família, porque está todo mundo pedindo socorro. Não é? A escola está pedindo socorro. Eu ia te fazer essa pergunta agora, né? Nós conversamos aqui antes de começar o programa. Você citou o país, Brasil, ele é o Estado laico, né? Que é um Estado que não se declara em nenhuma religião, né? Apesar de a maioria esmagadora brasileira ser cristã, né?
mas é um estado, a gente faz parte de um país que é um estado que não se declara nenhuma religião. Então, algumas pessoas são contra ter trabalho religioso em escola, ter Bíblia em escola, falar de Deus, qualquer coisa assim, e nós temos informações de escolas aqui em Belo Horizonte que não se pode falar Jesus, não se pode falar Deus, não se pode ter esse assunto nem entre os alunos, né? Para você que está inserida dentro deste contexto, você tem dificuldade para entrar nas escolas? Você tem que sempre ficar procurando escola que você pode entrar? É só escola cristã? Como que é isso para você? A gente estava até falando, é o contrário, eu tenho lista de espera de escola pública e eu não tenho capelão para ir. Olha só. Interessante, né? Porque o que acontece? Primeiro, a gente tem que entender que ser laico não é ser ateu. Né? A nossa Constituição, lá de 1988, ela começa falando que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Sabia disso? Está escrito lá. Essa Constituição está promulgada sob a proteção de Deus. Lá no artigo 5º fala a respeito que é inviolável o nosso direito de fé. Não é verdade? E aí nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o quê? É uma legislação a respeito de deveres e direitos dos adolescentes e das crianças. E lá no artigo 3º, se você for dar uma olhadinha, diz o seguinte, que a criança e o adolescente têm o direito de ter uma formação integral, que inclui o quê? Física, emocional, espiritual. Essa é a grande sacada. Direito e dever do aluno, da criança e do adolescente receber uma educação integral e que faz parte da obrigação da sociedade, da família, oferecer isso. Então, o que acontece? Quando nós estamos na escola, e espiritualidade é diferente de religiosidade. Espiritualidade tem a ver com propósito de vida, espiritualidade tem a ver com um sentido para a nossa vida que faz parte dessa formação dessa criança e adolescente. Então, quando eu entro como capelã numa escola, eu não entro com o título que eu sou missionária, pastora, religiosa, presbiteriana, metodista, batista, seja o que for. Eu entro como alguém que está oferecendo um serviço voluntário que vai ajudar aquela criança e adolescente a ter uma formação integral, trabalhando o quê? Com a espiritualidade. E a espiritualidade, quem pode dar sentido na nossa vida? Quem pode dar um propósito para a nossa vida? Jesus. Sim. Então, a gente tem essa lei a nosso favor, sem contar a BNCC, que ela trabalha com habilidades socioemocionais, que tem a ver também com isso, com valores, com princípios. Então, é a estratégia, é a forma. Eu não vou chegar com um evangeliquez. Sangue de Jesus tem poder, essa escola está no diabo. Sim. Pronto, porta fechada. Uhum. Mas eu vou entrar como alguém que tem uma capa e que quer oferecer aquela capa. Aí eu costumo dizer que quando eu entro numa escola, eu trago a esperança, eu trago à memória da diretora aquilo que tira a esperança. Eu começo a lembrá-la que a situação está difícil, né? Crianças, adolescentes estão querendo morrer, professores estão doentes, adoecidos, muitos professores não conseguem chegar até o final do ano, pedem licença. Não é por conta da pandemia, porque antes da pandemia isso já acontecia, a pandemia só potencializou isso. Famílias desestruturadas que não sabem o que fazer. Então, a escola está pedindo socorro. E aí, quando chega um capelão que pode, de alguma forma, oferecer palestras no campo da sexualidade, palestras no campo de trabalho lá com o ensino médio, já levei pessoas para falar a respeito de profissão, escolha da profissão, a importância disso, sobre a questão de doenças sexualmente transmissíveis, como que a menina pode se cuidar. Então, é um trabalho tão grande assim, de apoio, de suporte, que é difícil um diretor não gostar. Sim. E é claro que a gente precisa ter uma formação, uma capacitação. E aí a MPC, que é a missão que eu represento, Mocidade para Cristo, a gente tem cursos de capacitação para essas pessoas que querem estar na escola. Sim. Porque a gente tem que ser estrategista, né? Claro, a gente tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. E o livro Receita da Felicidade foi uma estratégia que eu encontrei de entrar para dizer que é um Deus que está com a gente, que ama a gente, que gosta da gente. Eu vou falar com você sobre o seu livro e quero te perguntar também
sobre os maiores problemas que você vê hoje dentro da escola, que aquilo acaba refletindo na própria formação da criança, né, e do adolescente. Mas eu quero muito passar o vídeo aqui sobre você, para quem estiver em casa poder acompanhar, entender um pouquinho mais do trabalho da Márcia também. Vamos rodar aqui. Vamos lá, 1, 2 e... vagalume, acender o brilho das estrelas. Vagalume, quero vê-la. Olha que lindo. Pessoal, as crianças recebendo seu livro Isso. aqui de presente. Mais de 20 escolas. Foi só agora, outubro, novembro. Só outubro e novembro. Olha só. Você vai uma vez na escola ou você desenvolve um trabalho? Você fica muito tempo numa escola? Essas duas escolas que eu sou capelã, uma tem 6 anos que eu estou lá e a outra vai fazer 3 anos. E aí eu faço essa itinerante, né? Ah, em tá. E outros eventualmente lugares. você faz um trabalho itinerante Isso é também. com crianças surdas, foi muito bacana Olha esse só. trabalho. Aí faz a história e essas aí eu acabo abrindo as portas porque a escola fala, mas você não pode voltar? Eu falei, não, mas eu tenho um capelão que pode ficar. Olha só. Porque eu não dou conta, né? Márcia Holandim. Que Então. trabalho Muito incrível, singelo, incrível, né? incrível. Muito Vocês olha, para mim não é muito simples não, viu? Eu acho isso é uma coisa fantástica. Às vezes as pessoas ficam se perguntando muito, né, assim, qual que é o meu propósito? Eu quero o meu propósito. E às vezes a gente sempre dá uma conotação para isso de sucesso pessoal, né? O meu propósito vai ser algo que eu vou conquistar, que vai ser para mim. Né? Eu vou ser isso, eu vou conquistar isso. Lógico que todas essas coisas são importantes dentro de um contexto, mas quando eu vejo um trabalho igual o seu, eu vejo assim, gente, tem tantas coisas que as pessoas podem fazer para cumprir um propósito, né? Nessa terra, como você está marcando uma geração. O seu livro, ele é uma poesia, né? Do início ao fim. Um livro lindo, lindo, que eu já li aqui, gente. Olha, eu vou te falar. Você viu uma capa bonita dessa aqui, Receita da Felicidade, falar uma historinha infantil. Gente, isso aqui está longe de ser uma história infantil. Minha filha tem 30 anos, né? Quando eu dei para ela. Já falou o meu coração aqui. Isso não é de criança, isso é para mim. Eu vou nas escolas e falo para os professores, a gente faz um café com cafuné. Olha. É surpresa, eles entram na hora do recreio, aí tem um pãozinho de queijo, que não pode faltar, um bolinho, e aí eu falo a respeito dos dias bons e dias maus, para a gente trazer a memória também que há dias bons, né, mesmo nos dias maus, e que Deus está com a gente todos os dias. Então é muito lindo que a gente vê professor chorando, falando, olha, é isso mesmo, tem dia que está muito difícil, mas então vocês não se esqueçam, Deus está com você. Olha, é essa mensagem que a gente procura passar para essas crianças, adolescentes e adultos. O livro também. É muito claro em relação a isso. Márcia, deixa eu te uma pergunta. Hoje, dentro das escolas, a gente sabe que as coisas mudaram muito, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, não, mas isso aí sempre aconteceu. Não sempre aconteceu. Eu acho que as coisas, tudo evoluiu, as coisas ruins evoluíram também, né? Dentro de uma escola hoje, quais são assim, os principais problemas que você identifica? Você pode falar assim, olha, isso dentro de uma escola hoje é uma coisa muito séria e acontece. Olha, a gente vê a questão do abuso, da violência, né, contra a criança, que ainda é uma coisa muito séria. A negligência é também uma questão de abuso. As pessoas às vezes acham que abuso está só relacionado com a sexualidade, mas quando um pai negligencia o seu filho no cuidado, ele também está sofrendo abuso. Essa questão de filosofias estranhas ao Evangelho, né? Filosofias que vêm e que são colocadas muitas vezes como verdades. A criança está no início da construção da sua identidade, quem ela é. A gente vê hoje adultos que não sabem quem são, né? Com problemas bem sérios em relação a isso.
Então, acho que quando essas questões da sociedade vêm muito cedo para a criança, essa violência, essas informações que elas ainda não conseguem organizar de uma maneira, até cognitivamente falando, sábia, com tranquilidade para fazer essa escolha, isso vai criando muita angústia. Sim. Muita angústia. Pais ausentes, muitas vezes os pais estão tão preocupados em trabalhar, em ganhar. Alguns precisam mesmo, né? Mas outros poderiam trabalhar um pouquinho menos. Sim. E começam a terceirizar a educação dos seus filhos. O tio vai resolver o problema, os outros profissionais vão resolver, mas nunca é ele. E eu acho que um grande problema hoje da nossa sociedade é que nós não estamos presentes. A gente está vivendo um momento que a gente não está presente. Eu estou aqui, mas eu tenho que responder aquele e-mail. Não, eu quero tirar uma foto. Eu estou viajando, eu tenho que mostrar que eu estou comendo. Eu não estou vivendo o presente. E aí isso também passa muitas vezes para os pais. Os pais não estão vivendo com seus filhos o presente. O filho, às vezes, está contando uma coisa muito interessante. Pai, você sabe o que aconteceu? Ele está lá no... legal, tal, porque ele não está presente, interagindo. E aí essas crianças crescem e aí elas perdem a vontade de contar para os pais. Os pais, às vezes, reclamam, né? Meu filho agora não sei de nada da vida dele, mas teve uma época em que ele queria contar e o pai ouviu. O pai esteve presente nessa participação familiar, nessa educação? Ou então, essa coisa que me motivou a escrever o livro. Pais que querem, acham que a vida é uma Disney e querem passar para os filhos que tudo é lindo, que o mundo vai servi-los e que é tudo certo. Ninguém pode frustrar, ninguém pode dizer não. Eu trabalhei em escola muitos anos da minha vida, profissionalmente, e eu tinha muitas questões com os pais que eu falava que não é a prova que foi escrita de maneira difícil, é o seu filho que não está estudando. Não é o professor que está atrás do seu filho, é o seu filho que não está se comportando. Então, é claro que muitas vezes essas questões aconteciam também. Mas os pais precisam ensinar aos seus filhos essa questão da resiliência, que há dias difíceis, que o não é estruturante da personalidade, é o não que estrutura a personalidade humana, não é o sim. E aí essas crianças vão ficando frágeis emocionalmente. Então, eu acho que essa fragilidade emocional talvez seja o maior desafio que hoje a gente tem, de criar nessas crianças que elas podem, que elas acreditem, que elas lutem, que elas não entreguem os pontos ou não achem que o mundo está servindo. Eu achei bonitinho, um dia eu estava lá em Pontal do Paraná, entregando os livros, e aí eu falei de sonhos, você pode sonhar. Um menininho assim de uns 7 aninhos chegou para mim, me entregou assim um autógrafo dele. Falou: Márcia, estou te entregando o meu autógrafo, porque daqui a alguns anos eu vou ser um jogador de futebol muito famoso e você já tem o meu autógrafo. Meu olho encheu d'água. Porque eu pensei, meu Deus, se serviu para esse menino acreditar que ele é capaz de sonhar, porque o que ele escuta é que ele não é capaz, ele não pode, ele não vai dar conta. Então, trabalhar essa questão da fragilidade emocional dessas crianças, desses adolescentes, torná-los mais resilientes. A vida é assim mesmo, é o que temos para o jantar, então vamos enfrentar, vamos lutar. Não precisa querer morrer, não precisa querer se cortar, não precisa querer acabar com a vida, porque os dias bons existem aí também, sabe? Então, trazer isso para as crianças e o adolescente, que eles precisam sonhar, eles precisam pagar o preço do que querem, eles precisam... não sei, não é tão fácil a vida para ninguém. E para alguns é mais difícil ainda, né? E para esses a gente precisa ir lá falar com eles, que é um Deus que ama, que transforma, que é esperança, que é vida, para que eles possam ter um propósito e cumprir lá o que está no ECA, artigo 3º, né? Trabalhar a questão da espiritualidade, o sentido da vida. Sim. Então, é isso que a gente faz nas escolas, levar para essas crianças, adolescentes, professores, famílias, que há um Deus que cura, que salva, que liberta e que é poder, que o Evangelho é poder de Deus. E essas pessoas, provavelmente, pastor, nunca irão numa igreja, nunca aceitarão um convite, vão lá na minha escola dominical. Então, o que tem que acontecer? A igreja tem que ir até elas. Todo artista não vai onde o povo está, então todo crente tem que ir onde o povo está. E a escola está pedindo socorro e nós, como igreja do Senhor, temos que nos levantar, entender que servir ao Senhor, ser um seguidor de Jesus, é servir as pessoas. Foi isso que Jesus nos ensinou.
Então, eu acordar de manhã, eu acordo de manhã e falo, Jesus, o que nós vamos fazer hoje juntos? Servir. É ser Jesus na escola. Quando eu entro naquela escola, eu creio que não é porque sou eu, não tenho talentos desse jeito, mas é porque Jesus está entrando comigo, Jesus entrou ali. Que é uma coisa que eu costumo dizer, que o capelão não precisa saber fazer tudo. Ele tem que ter amigos que saibam fazer. Porque quando ele tem amigos, ele chama pessoas para dar uma palestra, para ajudar a fazer um bolo. Eu tenho um projeto contra a violência infantil, chama Solte a Voz. Tem uma saia gigantesca que eu vou nas escolas, as crianças sentam na saia, eu ensino para elas o que é o toque do bem, o que é o toque do mal, e a necessidade de gritar, de falar que ela está sendo abusada, ela não se calar, porque o grande problema hoje é esse, né? O medo faz com que ela se cale. Então, é o que precisar, sabe? E é tanta coisa, tanta demanda, mas tem muita gente também querendo servir, talvez não saiba como. Talvez alguém que está ouvindo a gente aqui agora, né? Fala, mas tem muita gente. Esse projeto, Solte a Voz, uma senhorinha de 87 anos, ela borda para mim as florzinhas cor de laranja, porque o mar é laranja, para eu dar para os professores. Sim. Até 87 anos, ela é uma capelã. Né? Ela está fazendo aquilo que a capa dela tem. Olha, eu já vou abrir aqui então, né, para pessoas que estão nos assistindo e às vezes se perguntam assim, o que eu poderia fazer? Eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei o que eu faço. Né? Já fica a dica aqui que nessa área de capelania está faltando pessoas. Está faltando pessoas. Nós vamos deixar o contato já da Márcia aqui e nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto dos problemas dentro das escolas e o que os pais podem fazer para identificar quando um filho estiver tendo um problema dentro da escola, que ele não está se abrindo, essa questão do relacionamento entre pai e filho. Então, viu? Infelizmente, eu tenho amigos da área, né? Pediatras, neuropsicólogos, e a gente conversa muito, eles falam o quanto isso é comum nos consultórios. Ansiedade, angústia, medo, porque, vamos pensar, a gente vive num momento singular da humanidade, né? Um medo, uma incerteza. Eu falo que os professores e alunos dormiram presenciais e acordaram EAD. Né? De repente, aquele computador que era só para brincar virou a escola da criança. A criança precisa de brincar, a criança precisa de sujar, de barro, ela precisa de cair. Isso tudo faz parte da formação, não só física dela, mas cognitiva e emocional. E quando ela para de fazer essas coisas que ela foi feita para fazer, começa a aparecer essas questões, né? Da ansiedade, o medo, a angústia, a incerteza. E ela não dá conta de lidar com isso. Muitas vezes ela não consegue nem nomear. Eu fiz um projeto recentemente na escola sobre as emoções. Foram 8 emoções. O que nós fizemos? Eu conceituei as emoções, porque elas não sabiam o que era ansiedade, elas não sabiam o que era depressão, angústia, elas não sabem nomear. Muitas vezes os adultos também não conseguem. Estou sentindo uma coisa que eu não sei o que é angústia. Então, a gente começou a fazer esse projeto para elas nomearem o que elas estão sentindo e, a partir disso, pequenas coisas que poderiam ser feitas. E quando a gente conversa com esses especialistas da área, eles falam essa questão da importância do brincar, do conversar, do colocar para fora, do toque, que foi isso tudo que a pandemia nos tirou, né? Sim. Eu falei que quando acabar isso tudo eu vou virar a louca do abraço, porque eu adoro abraçar as pessoas e a gente não pode, a gente fica tolhido. Sim. Então, isso tudo está, aquilo que eu falei, está potencializando essas angústias existenciais, essa coisa do sentido da vida. Para que eu estou aqui? São perguntas filosóficas que desde os primórdios são feitas, mas que hoje parece que elas estão ainda mais presentes. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? Uma falta de sentido na vida, que a gente sabe que é muito falta de Deus, porque é Deus que dá sentido na nossa vida. Sim, né? Sim, então, essas crianças e adolescentes, quando elas encontram com Deus, têm um relacionamento com Jesus, elas começam a falar, eu estou aqui para ser Jesus, o que Jesus quer que eu faça, isso começa a mudar a vida, né? Tenho certeza disso, que essa informação, ela muda o conceito de uma pessoa sobre a vida. Você escreveu um livro, que está aqui, que nós falamos dele, está aqui, ó. A Receita da Felicidade, é o nome do seu livro. Receita da Felicidade, que eu já falei aqui, vou falar mais uma vez.
Lindo o livro, mas não é um livro específico para criança. A criança pode ler, deve ler, mas é um livro que vai falar muito ao coração de qualquer adulto que lê o seu livro, né? Receita da Felicidade. Antes de eu entrar nesse assunto, você é artista também? Você se considera uma artista? Porque você escreveu uma poesia, e grande. Mas Você tem outras poesias? eu escrevi já o segundo. Estou no processo de começar a fazer também impressão. Olha só. Eu gosto de escrever. Olha É tudo aqui, muito gente, simples, mostrar. né? Muito singelo, não é nada. Vou mostrar o livro dentro aqui para vocês verem que lindo, que bonito. Eu gosto disso. Olha, há dias de brigadeiro na colher e dias de nenhuma banana sequer, né? Olha só. Dias Eu de gosto brigadeiro também. na colher e dias de nenhuma banana sequer. Há dias que eu acordo beleza pura no espelho e há dias que eu acordo com cara de joelho. Quem nunca? Quem nunca? Você nunca acordou e falou, não, mas eu sou bonita, olha que barba bonita, né? Aí tem dia que fala, puxa vida, é isso aqui que eu vou apresentar hoje, não é? Todos nós temos o nosso dia bom e o nosso dia mau. Mas seja cara de joelho, seja beleza pura no espelho. Deus ama a gente e está com a gente. É essa mensagem que a gente tem que bater. E dentro disso que você falou, essa questão de tudo que as crianças têm passado e têm sofrido, e o que eu te falei da tecnologia dentro de casa, que às vezes, né, os pais, eles estão cometendo esse erro, e quando eu estou falando dos pais e mães, eu estou me incluindo também, né, nisso aí. Porque o estudo nosso é celular, na internet, né? Eu digo assim, que até a televisão nós abandonamos, que a gente não consegue mais assistir uma televisão sem estar com o celular na mão, né? O que um pai pode fazer? Qual que é a disciplina que você diria para uma mãe, para um pai, que ele deve criar? Porque, Márcia, você concorda que às vezes ele também fica meio perdido nisso? Ele fala, gente, o que eu faço? Eu desligo o telefone, paro de mexer com ele, eu viro ele de lado, eu só respondo se for importante, qual que é o horário, quanto tempo? Você concorda com isso? Que às vezes eles ficam perdidos nisso também? Todos então, nós, né? qual que é a disciplina que precisa ser criada dentro de uma casa hoje, com todas essas informações, para um pai e uma mãe ter um tempo realmente de qualidade e significativo? E estar com o filho? presente, né? E estar presente mesmo. O que você acha que ele precisa fazer? Primeiro, eu acredito que a gente tem que voltar lá nos primórdios da educação, estabelecer limites. A criança precisa de limite em tudo. Precisa de limite na educação, precisa de limite nos relacionamentos e precisa de limite também no uso das tecnologias. Tirar não dá. É uma geração alfa, que daqui a pouco eu nem sei como é que vai chamar mais, que precisa e que nasceu já debaixo desse guarda-chuva. Não adianta, não vai ter jeito de tirar e nem pode, não é? Sim. Mas pode-se estabelecer limites, horários. Qual horário que você vai estar ligado nisso aqui, horário que você não vai estar, aquilo que eu falei da importância do brincar, trazer para a criança outras opções, porque às vezes também o pai não traz opção para a criança. Será que se o pai falar assim, não, vamos guardar aqui o celular que nós vamos descer lá para a gente jogar uma bola, jogar futebol. Ah, não, vamos deixar aqui que nós vamos lá para a cozinha, hoje eu aprendi a fazer aqui uma pizza, nós vamos fazer massa. Será que a criança não vai curtir fazer isso? Vai. Acontece que muitas vezes os pais não dão opções legais para a criança, né? Então, eu acredito que estabelecer limite, estabelecer uma rotina e, principalmente, saber o que essa criança está fazendo com esse celular. É inúmero, assim, é muito grande o número de casos de pedofilia, de quem está conversando com seu filho. Você tem filho? Tem filho, tem 2 filhos, uma menina de 10 e um menino de 8. Pois é, quando você tinha 8, 10 anos, sua mãe, seu pai sabia quem eram os seus coleguinhas, Sim. né? Eram, no máximo, ali da escola, 30 colegas iam na sua casa e conheciam, é o filho da fulana, não era assim. Hoje, o seu filho pode ter 5.000 amigos e você não sabe quem são. Então, é uma coisa que os pais precisam estar atentos. Não só a questão da quantidade de tempo que aquela criança está usando essas tecnologias, como também como ela está usando. Quem está por trás dali? Quem está conversando com a sua criança? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou, eu não gosto de Instagram, não gosto nada disso. Eu falei, mas você precisa ter. Porque você precisa seguir o seu filho no Instagram, você precisa ter uma conta no Face, você precisa ter um TikTok para saber quem o seu filho está seguindo, quem são os influenciadores, porque esses influenciadores eles realmente estão influenciando. Porque se você for pensar, quanto tempo que uma criança passa na escola por dia? 5 horas. Quanto tempo que ela está no celular conversando, sabe lá com quem? Quanto tempo que ela está na igreja?
Quanto tempo que ela está estudando a Bíblia? Estou falando isso num dia. Sim. Pouquíssimo, né? Então, estabelecer esse limite de horário, saber com quem a criança está conversando, onde ela está acessando. Hoje a gente tem ferramentas, acho que é Google Family, que é uma ferramenta muito legal, que o pai pode saber onde, quais sites, quais games que a criança está acessando, com quem ela está conversando. Porque a sua criança pode estar no quarto em perigo. Né? Às vezes a gente não está lá na rua, está em perigo, mas no quarto ela pode estar em perigo, dependendo com quem ela está conversando. Tem que quebrar o conceito, então, da gente pensar que o abuso, ele no mundo de hoje, ele é só físico. Não, está né? presente. Então, se meu filho está dentro de casa trancado, ele está protegido de qualquer abuso, e seu filho pode estar sofrendo ali. Então, né, um abuso emocional, um estupro virtual, né? E debaixo dos seus olhos você não está vendo. Trazer o conhecimento. O que o Oséias fala? Meu povo está morrendo porque falta conhecimento, não é? Trazer para a criança também o conhecimento. O que essa caixinha pode trazer de legal, porque tem inúmeras coisas muito bacanas, né? Mas ela pode também trazer muitas coisas ruins. Então, trazer para essa criança e adolescente os malefícios também. Olha, quando você está conversando com alguém que você não conhece, essa pessoa, ela pode não ter 12 anos, ela pode ter 40. Sabe, muitas vezes os pais não conversam com seus filhos, não explicam para os filhos os perigos. Eu tenho uma teoria, né, é minha, digo eu, não o Senhor, que quando lá a Bela Adormecida, lembra da Bela Adormecida? Sim. Que a rainha má lá dá um feitiço e fala que aos 16 anos ela vai furar o dedo na roca de fiar e vai dormir para sempre, né? O que o pai faz? Esconde todas as rocas de fiar. Ninguém mais no castelo pode ver roca de fiar. E aí, quando eu tenho os 16 anos, ela vê aquela coisa maravilhosa, ela vai lá e finca o dedo. Aí, né, eu fico imaginando, porque eu fico assim, minha imaginação é fértil. Será que se aquele pai tivesse falado, filhinho, isso aqui é uma roca de fiar, tá vendo essa aqui? Se você furar o dedo, você vai morrer, cuidado, isso é perigoso, ó, deixa eu te mostrar como é que é. Talvez ela não teria ido com tanto aquele desejo naquilo. Então, talvez os pais precisam desmistificar essa coisa. O celular é todo ruim, não presta, ou então que é maravilhoso. Vamos sentar? A gente, na vida, precisa de equilíbrio. A gente precisa de um tempo no celular, papai também gosta. A gente precisa de brincar, de correr, de conversar, de falar sobre as coisas de Deus, de orar, de ler a palavra. Eu creio que isso gasta tempo. E educação gasta tempo. Eu dei uma palestra recentemente falando que educar dá trabalho, não educar dá vergonha. Porque educar dá trabalho. Sim. Sentar, explicar, estabelecer uma rotina, saber com quem seu filho está ficando, conversando, isso demanda tempo. E os pais de hoje em dia não têm muito tempo para isso, né? E às vezes nem paciência, né? Às vezes assim, tem pai que realmente é muito ocupado, tal, mas tem um pai também que às vezes você deixar se levar por essa onda, você não quer ter o tempo, né? Você está sempre arrumando coisas para fazer. Agora, nós falamos aí, você falou sobre os limites para a criança no celular e tudo mais, que isso hoje em dia está ficando cada vez mais claro que é necessário ter, a gente saber o que os nossos filhos estão passando ali. Com chip, totalmente, né? Eles são ótimos, totalmente, né? Eu digo assim, nunca nenhum brinquedo, né? Conquistou tanto um neném igual um celular. Né? Um neném prefere um celular do que qualquer outra coisa. Assim, né? Exatamente. Mas e para os pais? E uma disciplina para o pai e para a mãe, Márcia? Ela chegou com o celular em casa. Qual que é o horário que você acha que ela deve pegar aquilo ali e falar assim, agora eu não posso mexer, eu tenho que estar disponível para o meu filho. O que você acha que ela tem que fazer? É a chegada, né? Se ela está chegando do trabalho, o filho está ali, é a recepção. Meu filho, me conta como é que foi seu dia, estar presente. Me conta, presta atenção. Olha, foi mesmo, aconteceu isso, e o celular escondido na bolsa, porque a gente, eu tenho essa coisa. É tentador, né? Ficar ali chegando mensagem. Talvez estabelecer algumas regras próprias. Diminuir o som, para ela não ficar escutando as notificações, guardar e falar, esse é o tempo com o meu filho, é o tempo da família. Na hora de sentar à mesa, como isso é assim, sensacional, uma família que senta à mesa e conversa.
Jesus sentava à mesa para conversar com seus discípulos. Jesus sentava à mesa, não é verdade? Para visitar as pessoas. Olha o quanto de coisas que tem na Bíblia. Jesus à mesa conversando. Quando Maria está lá aos seus pés e a Marta para lá, ele está à mesa. A mesa da propiciação, a ceia do Senhor. Então, mesa tem um lugar muito especial no coração de Deus. E tem que ter também no coração dos pais um lugar especial. Os pais não almoçam, não jantam mais juntos, estão lá vendo televisão, estão lá no computador, comendo assim. Então, quando você senta à mesa, põe os pratos, sabe? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse alimento. Querido, me conta como é que foi o seu dia. Olha que legal. Não, mas aconteceu isso. E o seu? Olha, gente, o meu aconteceu isso. Isso tem que ser intencional, essas coisas não acontecem laissez-faire. Não, tem que ser intencional. Hoje eu vou chegar do trabalho, eu e minha esposa, vamos sentar à mesa com os nossos filhos, nós vamos contar sobre a nossa vida, eu vou contar coisas, eu vou testemunhar. Gente, eu orei por isso hoje, olha o que Deus me falou, seu filho está te ouvindo. Não é isso que Josué fala? Olha, fala de noite, vai falando. Mas os pais não estão tendo isso mais, eles não conversam, eles não trocam ideias, eles não testemunham o que Deus está fazendo. Talvez eles nem percebam o que Deus está fazendo, porque na correria do dia. Aí tem a ver com quais são as prioridades desse pai e dessa mãe. Será que a família, o filho é prioridade? Não sei. Mas o sentar à mesa, para mim isso é uma coisa muito prática. Sentar à mesa, conversar, olhar no olho, estou presente, celular de todo mundo. Porque às vezes o pai proíbe o celular, mas ele mesmo está com ele, né? Fala, olha, esse horário, a gente não tinha celular há 40 anos atrás, as pessoas esperavam a gente chegar em casa para falar, fulano ligou, não era assim? Mas até menos, viu, Márcia? Até menos. Quando eu mudei para Belo Horizonte, porque também na época que tinha celular, não era todo mundo que tinha, né? Nem telefone fixo. Então, quando minha família mudou para Belo Horizonte, não tínhamos telefone fixo, nem de favor e nem celular, muito menos, né? Nem internet. Então eu fico pensando hoje, como que eu saía lá de casa? Pegava um ônibus, né? Ia trabalhar, depois ia estudar, passava o dia inteiro na rua, depois voltava para casa e aí que eu ia ter comunicação com a minha família. Né? Se eu quisesse falar com a minha mãe da rua, com meu pai, com os meus irmãos, não tinha nenhuma possibilidade. E a gente vivia, né? Hoje, você entrar dentro de um shopping, de uma galeria que em algum ponto não pegar o celular, você já sai dali. Teve um dia aí que a WhatsApp ficou 24 horas, teve gente que entrou em paranoia e surtou. Falei, gente... Tem gente que faliu. Não precisa, né? Porque tem gente que depende daquilo completamente. Não precisa. Mas eu acredito que os pais, né, voltando aqui nessa questão de sentar à mesa, pai precisa de intencionalidade em tudo. Como eu vou... estabelecer um relacionamento com os meus filhos, como eu vou me fazer conhecido. Deus é assim com a gente, né? E aí eu me lembro quando meus meninos eram pequenos, eu tinha 3 meninos, uma menina e 2 meninos, e eles adoravam ir para a cozinha para a gente fazer bolo junto. E uma vez Deus me falou profundamente a respeito disso. E aí eu ia para a cozinha com eles, era farinha no chão, eles quebravam o ovo assim com muita força, o ovo espatifava e fazia aquela confusão e demorava para fazer o bolo e era uma loucura. E fazia o bolo. Aí eu pensava, gente, eu podia fazer esse bolo em muito menos tempo, com muito mais rapidez, o bolo vai ficar melhor, sem sujar tudo. Mas eu não ia ter o relacionamento com os meus filhos. E aí Deus foi tão lindo isso. Deus falou comigo assim... Assim sou eu com você, minha filha. Eu posso fazer o bolo sozinho. Eu posso chegar na escola, dar um sopro e salvar qualquer um. Eu posso ensinar as pessoas, eu posso fazer o que quiser. Mas eu gosto de fazer com você. Porque enquanto a gente está fazendo o bolo, eu estou te ensinando como não quebrar o ovo com tanta força, como não sujar o chão com farinha. Não é lindo isso? Nós temos um Deus que se relaciona com a gente. Ele quer fazer o bolo com a gente, ele quer falar, ô Márcia, vem cá, não é assim não, querida. Olha, você tem que fazer assim com a manteiga, porque senão, é mesmo, Deus, enquanto a gente está fazendo o bolo, eu estou conhecendo meu pai, eu estou criando intimidade com meu pai. A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? O Senhor conta o segredo dele para quem é amigo dele. E aí, como é que pai e filho quer ter intimidade, quer contar os segredos, quer ter um relacionamento, se não tem tempo para fazer o bolo junto? Né?
Então, assim, quando Deus me falou isso, eu falei, Deus, obrigada, porque eu quebro o ovo errado, eu ponho a farinha errado, eu demoro, eu faço bagunça na cozinha, mas eu estou do lado do Senhor. E ele falou em João 15, sem ele a gente não pode fazer nada, né? Que se a gente estiver nele, ele estiver na gente, a gente pode pedir o que a gente quiser. Então, é isso que a família precisa entender, sabe? Que o nosso relacionamento pai e filho, o Senhor nos ensinou com Jesus e Deus, com a gente. É assim, eu quero estar junto, eu quero estar perto. Então, o estar perto, estar presente, estar ali, isso faz com que crie relacionamento. E aí o seu filho vai ter coragem de falar, pai, eu estou com medo, eu estou conversando com uma pessoa aqui que eu estou em dúvida se é mesmo um amigo. Ah, deixa eu ver, meu filho. Não, não pode não. Ele vai falar, não, pai, vamos jogar bola ao invés de estar aqui, porque gosta de ficar com o pai. Sim. Mas vamos fazer o bolo junto, né? Vamos sentar à mesa depois para comer o bolo junto. Olha, eu acho que eu até extrapolei o assunto não, aqui, não, mas... não. Eu posso te pedir uma coisa? Você volta aqui. Volto. Volta aqui para você falar mais com a gente, conversar mais com a gente. Foi fantástico, foi fantástico. Ai, que bom, fico feliz. Realmente, assim, a gente ouvir essa história, a gente entende o que você quis dizer aqui da receita da felicidade. E tem o projeto, né? Posso falar do projeto? Pode, claro. Porque esse livro eu estou distribuindo gratuitamente nas escolas. Sim. Não cobro nada das escolas. Eu conto a história dos vagalumes e entrego esse livro de presente. Tem escola que está fazendo projeto com ele. A minha ideia é que mais e mais escolas possam recebê-los. O ano passado, timidamente, eu falei, eu acho que eu vou fazer 1000 livros. Sim. E aí fiz uma campanha pessoal no Instagram, no Face, contando a história. Consegui fazer 14 mil livros. 14 mil livros. Bênção demais. E se uma pessoa, você já distribuiu quantos mil livros? Aí já distribuí 11 mil. 11 mil livros. Está faltando 3, mas eu já tenho escola agendada, assim. Imagina. Então vai faltar livro. Vai faltar livro. Se uma pessoa estiver nos assistindo, ela quer contribuir. Ela quer falar assim, olha, achei fantástico, eu não posso ir nessa escola, eu vou mandar livros em meu nome. Pode, através das suas redes sociais. Pode entrar em contato comigo no Pedir para colocar aqui o Instagram da Márcia, então. E no meu WhatsApp também, 31 993 87 5887. Pedir para colocar o WhatsApp dela aqui também. Se você convidar ela, você já viu que ela tá faltando, né? Tá faltando capelão lá para ir na escola. Mas de repente você sente no coração, você fala assim, eu quero contribuir com esse projeto lindo, fantástico. Eu quero fazer uma doação de livros para ser distribuídos gratuitamente. Você pode fazer isso, ou você tirar uma dúvida com ela também. Ou às vezes a diretora, coordenadora de alguma escola, quer que eu vá, também vou. A gente... Olha aí, diretores então. Fica então, gente, tá aqui o contato da Márcia. Foi fantástico esse bate-papo. Tenho certeza que muita gente foi abençoada. E quero te agradecer de coração. Amém. Você é uma simpatia. Eu que Deus te abençoe. Amém. Possa te levar num lugar muito mais longe, onde os seus pés possam pisar através da leitura do seu livro. Amém. Essa é a minha oração, né? Que pessoas sejam abençoadas e saibam que elas não estão sozinhas. Porque você pode estar deprimido, angustiado, ansioso, mas se você sabe que você tem um Deus que está com você, isso fortalece, né? Não estou sozinho, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo, mas o Senhor é a minha alegria, a minha força. É verdade. Que maravilha. Gente, olha, eu conversei aqui com a Márcia Holandim, foi uma bênção, e foi uma bênção ter você aqui também na Rede Super de televisão. Que Deus te abençoe e não sai daí, porque aqui tem muito mais.